Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos dar sequência à nossa série de estudos no breve Catecismo de Westminster, esse que é um dos documentos oficiais da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje nós vamos trabalhar a pergunta de número 37 do nosso breve catecismo. Essa pergunta, ela trata daquilo que a gente chama de estado intermediário. É aquilo que ocorre entre a morte do crente e a ressurreição do seu corpo, quando o Senhor Jesus Cristo ele retornar, né? Então, a pergunta 37, ela diz o seguinte: quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na hora da morte? Olha que interessante. A morte para nós, diz o apóstolo Paulo, que a morte para nós é lucro. Nós que somos cristãos, que tememos a Cristo e servimos a Cristo e temos a Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, a morte necessariamente para nós não é algo ruim no sentido do resultado que ela produzirá, ou então o meio pelo qual ela nos levará para uma comunhão maior com Deus. O texto aqui, então, do breve catecismo, ele faz essa pergunta e reconhece essa verdade, que a morte é o lucro, quando diz: quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na hora da morte? Estamos vivendo aí no meio de uma pandemia tão difícil, não é? E até alguns dos nossos irmãos já partindo, e, e essa doutrina é uma doutrina muito confortadora para nós. O nosso breve catecismo responde da seguinte maneira essa pergunta 37. Diz o seguinte: que as almas dos fiéis, na hora da morte, em primeiro lugar, são aperfeiçoadas em santidade e imediatamente entram na glória. E depois os corpos continuam unidos a Cristo, descansam na sepultura até a ressurreição. Veja, então, quatro coisas aqui o texto nos fala. As almas dos fiéis na hora da morte são aperfeiçoadas em santidade, imediatamente entram na glória, e os corpos que continuam unidos a Cristo descansam na sepultura até a ressurreição. Vamos fazer uma oração, irmãos, ao nosso Deus, pedindo para que Ele possa nos elucidar a respeito dessa doutrina, à luz da Sua palavra, que a Sua palavra seja o norte para nós compreendermos essa doutrina tão importante, tão consoladora. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estudar a tua palavra, principalmente, ó Deus, dentro de um tema assim tão difícil que está relacionado à morte. Mas muito obrigado, ó Deus, porque a morte não marca o fim da nossa existência, mas nos mostra, então, ó Deus, uma porta para uma vida aperfeiçoada diante do Senhor, com o Senhor. Ajuda-nos a compreender essa doutrina. Dá-nos graça, ó Deus, para que possamos assim ser edificados por intermédio da aplicação da tua palavra em nossas vidas. É assim que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. As pessoas, elas geralmente perguntam: e depois da morte? Há o quê? Essa pergunta ela vem sendo realizada ao longo de toda a história. E ela continuará sendo a grande pergunta da humanidade enquanto nós estivermos vivendo nesse mundo presente. Sim, até mesmo nesse mundo que é dominado pelo secularismo, pelo naturalismo, pelo evolucionismo, pelo humanismo, ou seja, com teorias que de alguma maneira questionam que o homem ele terá uma vida após a morte, pois de alguma maneira elas entendem essas teorias que a existência do ser humano ela cessa após a morte do corpo, não é? A despeito disso tudo, sempre essa pergunta ela ressurge no mundo. E depois da morte há o quê? Porque o ser humano, ele jamais conseguiu, de alguma maneira, se conformar com alguma perspectiva ou com alguma teoria de que o homem não existiria após a morte.
todo o anseio do ser humano, de certo modo, todas as suas atitudes, elas se dirigem para o além, ou seja, para algo mais, para uma esperança, de alguma maneira, de que essa vida não basta, que nós precisamos continuar a existir após a nossa morte. Isso é reconhecido por várias teorias dentro do cristianismo, embora não do cristianismo ortodoxo. Existem algumas teorias que, embora reconheçam que a existência humana ela continua após a morte, mas de alguma maneira ela se afasta do ensinamento bíblico. Eu gostaria de, a título de introdução, falar a respeito de duas dessas teorias, que são teorias heterodoxas, ou seja, que não condizem com a palavra de Deus, mas que são até comuns nos dias de hoje. A primeira teoria, que reconhece, de alguma maneira, a continuidade da existência humana após a morte, mas que não se coaduna com o ensino das Escrituras, é a doutrina do sono da alma. O que essa doutrina ela diz? Que uma vez que o crente ele morre, ele, na verdade, o seu corpo ele volta ao pó e a sua alma ela vai entrar num estado de descanso. Mas esse descanso diz respeito a uma suspensão temporária de suas obras, de suas atitudes, de qualquer coisa que a alma pudesse, porventura, fazer. Essa teoria heterodoxa, ela está muito baseada naquela fala do Senhor Jesus Cristo, quando ele comentou a respeito da filha de Jairo, quando ela estava prestes a ser ressuscitada. O Senhor Jesus Cristo falou a respeito daquela situação. Ele disse assim: ela não está morta, mas ela dorme. Está lá em Lucas, no capítulo 8, finalzinho de Lucas, no capítulo 8. Então as pessoas dizem: olha, tá vendo? O Senhor Jesus Cristo disse que aquela menina estava dormindo. Então a morte é como um sono. E na verdade, irmãos, frequentemente a Bíblia se refere à morte usando essa figura mesmo de sono. Se você vai lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim para os tessalonicenses: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. E aqui ele se refere, portanto, àqueles que haviam morrido, né? Então, por causa dessa imagem que foi utilizada pelo Senhor Jesus, que foi utilizada por Paulo e por outros textos das Escrituras, alguns têm concluído que o Novo Testamento ensina, portanto, a doutrina do sono da alma. Como assim sono da alma? Eu repito, essa teoria, ela acaba tentando, de alguma maneira, nos passar a ideia que há uma espécie de suspensão temporária das ações da alma. Então, entre o momento da morte da pessoa até quando o corpo dessa pessoa será ressurreto, então, haveria uma suspensão dessas ações. É como se fosse um sono da alma. E embora séculos pudessem se passar entre essa morte física e essa ressurreição final, essa alma adormecida, ela não teria consciência desse tempo todo. Essa é a consciência lógica, né? Então, quando o corpo ressuscitar dos mortos, a ideia era que a alma imediatamente ela despertaria para iniciar uma nova etapa de uma vida consciente no céu, tá? Então, a ideia seria o seguinte: você morreu, deu o último suspiro, você só vai acordar novamente lá no céu, certo? Então, dessa forma, a transição da morte para o céu
seria algo, digamos assim, instantâneo. Seria como no que? No instalar dos dedos. Porém, irmãos, as escrituras, elas apresentam a morte como um sono, é verdade, mas apresentam a morte como um sono não de forma literal ou literalista. Quando a Bíblia fala da morte como um sono, ela está fazendo uma espécie de comparação. Na verdade, aí é uma expressão metafórica, ou uma linguagem figurada, não é? Para mostrar que a morte, de algum sentido, ela é algo temporário para os cristãos. Exatamente como o sono é temporário para qualquer pessoa. Isso é claramente, por exemplo, comprovado quando o Senhor Jesus Cristo ele estava falando com os seus discípulos a respeito de Lázaro, da morte de Lázaro. O Senhor Jesus Cristo ele disse assim para os seus discípulos lá em João no capítulo 11: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo, não é? Você percebe, então? Então, aqui o Senhor Jesus Cristo está usando uma linguagem metafórica para falar da morte. Lázaro estava morto e por isso ele estava dormindo. Era essa a comparação que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo. De forma metafórica e não de forma literal, como claramente esse texto nos ensina. Quando você vai lá para o versículo de número 13 e 14, do mesmo capítulo 11 do Evangelho de João, o apóstolo João ele explica o que é que o Senhor Jesus Cristo havia dito quando se referiu a Lázaro como se ele estivesse dormindo ou adormecido. Ele diz assim, o apóstolo João, abre aspas, versículo 13. Jesus tinha falado de sua morte, ou seja, da morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensavam que ele estava falando simplesmente do sono. Então, lhes disse claramente, Lázaro morreu. É isso que diz lá em João 11, versículo 13 e 14. Você compreendeu? Então, aqui a própria Bíblia está explicando para nós essa realidade. A morte, ela é como um sono, uma figura. O sono era uma figura de linguagem, era uma expressão metafórica para comparar a morte a algo passageiro, assim como o sono é passageiro. Enfim, eu entendo, portanto, que o sono da alma, essa teoria do sono da alma, ela se afasta, portanto, do cristianismo ortodoxo e ela deve ser rejeitada por nós. A visão tradicional, a visão ortodoxa do cristianismo, ela é chamada de estágio intermediário. Sim, estágio intermediário. Este é o ponto de vista que crê que na morte a alma do crente ela vai imediatamente estar com Cristo e experimenta uma existência pessoal contínua e consciente enquanto aguarda a ressurreição final do seu corpo. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, ele quando estava já crucificado, ele se volta para um dos malfeitores que estava do seu lado e diz lá o Evangelho de Lucas, no capítulo 23, que ele se voltou para aquele malfeitor e disse assim: hoje estarás comigo no paraíso. Percebe? Então, esse texto mostra claramente que no estado intermediário, nós iremos experimentar a continuação da existência pessoal e consciente na presença de Cristo Jesus. Tá? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, nós não vamos adormecer, mas a exemplo daquilo que aconteceu com o malfeitor que foi crucificado ao lado de Jesus, quando morrermos, nós vamos ter uma comunhão pessoal com Jesus no paraíso de Deus.
Bem, então, essa foi a primeira doutrina heterodoxa que eu disse que competia com o ensinamento bíblico a respeito do estado intermediário. A segunda doutrina, que é uma doutrina que compete com o ensinamento bíblico, é o ensinamento relacionado ao purgatório. Enquanto a doutrina do sono da alma é comum em determinadas vertentes heterodoxas do cristianismo, como o adventismo, por exemplo, a doutrina do purgatório ela é um ensino da Igreja Católica Romana, certo? De acordo com a Igreja Católica Romana, o purgatório é aquele lugar para onde a alma dos fiéis vai a fim de ser purificada pelos seus pecados, a respeito dos seus pecados, até que ela esteja pronta para ser admitida no céu. Então, de acordo com o pensamento da Igreja Católica Romana, os sofrimentos do purgatório, eles são dados por Deus em substituição àquela punição dos pecados que os fiéis receberiam, por exemplo, lá no inferno. Ou então que eles deveriam ter recebido nessa vida, mas não receberam. Então, o purgatório seria esse lugar onde a pessoa sofreria de alguma maneira e ela sofreria por esses pecados para ser assim purificada dos seus pecados. Mas essa doutrina, ela não é ensinada na Escritura, irmãos. Você vai olhar de Gênesis a Apocalipse, você não encontra essa doutrina. Na verdade, essa doutrina ela é contrária aos versículos que nós já citamos anteriormente aqui. A Igreja Católica, na verdade, ela formulou essa doutrina não a partir do ensinamento das Escrituras, mas a partir daqueles livros que são chamados de livros apócrifos, livros inclusive que foram anexados ao Antigo Testamento. Um desses textos, por exemplo, é o texto do segundo livro de Macabeus, no capítulo 12, versículo 42 a 45. Esse texto, ele ensina a oração pelos mortos e sacrifícios também a Deus para libertar os mortos dos seus pecados, né? Esse texto, ele fala a respeito disso, né? De tal maneira que essa doutrina, ela não tem amparo bíblico e a Igreja Católica Romana, para amparar essa doutrina no período da Reforma, quando essa doutrina foi altamente questionada, ela teve que apelar para os apócrifos para então, assim, ter, de alguma maneira, base para esse ensino e essa crença no seu meio. Mas essa doutrina ela tem vários problemas, muitos problemas, meus irmãos. E o principal desses problemas é justamente acrescentar algo à obra redentora do nosso bendito Senhor Jesus Cristo, certo? De alguma maneira, quando o católico romano ele diz que o purgatório é necessário para o fiel, ele está dizendo que a obra de Cristo por nós não foi suficiente para pagar a penalidade de todos os nossos pecados. É preciso mais alguma coisa. E assim, meus irmãos, nós questionamos a obra de Cristo Jesus. Enfim, nós temos que negar essas duas teorias, a doutrina do sono da alma e a doutrina também do purgatório. Nós devemos buscar a compreensão, de acordo com o nosso breve catecismo, daquele estado intermediário, a partir das Escrituras. Diz o nosso breve catecismo, a partir daquilo que é ensinado nas Escrituras, que acontecem 4 coisas entre a morte do crente e então a entrada dele na glória definitiva, lá quando o Senhor Jesus Cristo ele retornar dos mortos, retornar
para ressuscitar os mortos e assim arrebatar os crentes que permanecerem aqui na terra, na sua volta. A primeira coisa que diz o nosso breve catecismo, que acontece com o crente quando ele morre, é o aperfeiçoamento em santidade. Sim, porque para os crentes a morte não é o fim, mas é o início de uma vida perfeita. A morte, nesse sentido, portanto, ela marca o fim do estado pecaminoso do crente. O crente nesse mundo, ele peca, ele luta contra o pecado, mas vez por outra ele acaba pecando novamente. Mas o que ocorre é que quando nós morremos, nenhuma herança pecaminosa nós levaremos para a eternidade. Sim, nenhuma restrição, nenhuma penalidade, nenhum castigo. A morte dos crentes, ela é, portanto, aquilo que culmina o corretivo de Deus em nossas vidas, para a santificação de nossas vidas. Então, quando o crente ele morre, a alma ela é tornada perfeita em santidade e aí passa imediatamente para a glória celestial. E aí eu faço menção novamente lá do caso do malfeitor que foi crucificado ao lado do Senhor Jesus, como o próprio Lucas diz lá no capítulo 23, ele era um malfeitor, ele era um homem pecaminoso, ele não poderia, pelos seus pecados, habitar na presença de Deus, mas o Senhor Jesus Cristo disse, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele precisava ser aperfeiçoado em santidade para que pudesse, assim, gozar daquela plenitude de alegria que é destinada a todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que acontece com o crente quando ele morre é que ele é aperfeiçoado em santidade. A segunda coisa que acontece, de acordo com o nosso breve catecismo, quando o crente ele morre, é que ele entra na glória. No momento da morte, a alma do crente, ou o espírito do crente, que tanto faz, são sinônimos na Bíblia, alma e espírito. Então, a alma, ela vai imediatamente para a presença de Deus com regozijo, e não com tristeza, e não lamentando, certo? Se nós pudéssemos falar com alguns dos nossos irmãos que já faleceram, e pudéssemos, então, fazer uma pergunta para eles assim, fulano, você gostaria de voltar para cá? Você gostaria de sair daí do céu e retornar para cá? Aí a pessoa certamente diria, de maneira alguma, de maneira alguma. Por que, irmãos? Por que é que eles certamente diriam isso? Porque a saída de um mundo como o nosso, um mundo que jaz no pecado, que jaz no maligno, repleto de sofrimento, repleto de fadigas, repleto de angústias. Irmãos, sair deste mundo é uma grande bênção. Se você ler, por exemplo, lá o livro do Apocalipse, no capítulo 14, versículo 13, que é inclusive um dos textos que os teólogos de Westminster eles citaram para embasar a doutrina aqui da pergunta 37 do breve catecismo, né? Então, eles apontaram esse texto para o nosso consolo e para o nosso conforto. Quando diz o seguinte, Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados, ou seja, felizes, os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, irmãos, isso é uma coisa maravilhosa. Então, quando nós morremos, nós entramos na glória e damos, portanto, um adeus, um definitivo adeus para todas aquelas coisas que hoje nos perturbam e nos trazem tristeza. Quando o apóstolo Paulo, ele refletiu sobre a morte, lá em 2 Coríntios,
no capítulo de número 5, ele disse assim: irmãos, nós temos confiança e preferimos estar ausentes no corpo e habitar com o Senhor, não é? Ele ainda disse que o seu desejo, ele disse para os filipenses que o seu desejo é partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse aquilo para o ladrão, para o malfeitor que estava ao seu lado na cruz. Não é? Quando ele disse: hoje estarás comigo no paraíso, ele queria reconhecer essa realidade. E outros textos das Escrituras demonstram essa realidade tão maravilhosa. Se você for ler, por exemplo, o Salmo 73, versículo 24, o livro de Jó, no capítulo 19, versículo 25 e 26, o livro de Atos, no capítulo 7, versículos 55 e 59. Todos esses textos falam, portanto, que o crente, uma vez tendo morrido, ele entra na glória dos céus. A terceira coisa que o nosso breve catecismo nos ensina, a gente não pode se esquecer que a primeira coisa que acontece quando o crente morre é o aperfeiçoamento na santidade, certo? Aperfeiçoamento na santidade. Segunda coisa, entrada na glória. Em terceiro lugar, o nosso breve catecismo diz que os nossos corpos, eles permanecem unidos a Cristo. Irmãos, o nosso corpo é de Cristo, tanto na nossa vida quanto na nossa morte. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. O apóstolo Paulo, ele interroga aos coríntios dizendo assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Ou seja, o apóstolo Paulo aqui, ele fala que, de alguma maneira, nós temos uma união dos nossos corpos com Cristo Jesus, que é inalienável, tanto para esta vida e, segundo os teólogos de Westminster, até na morte. Tanto é que na ressurreição, o corpo do crente, ele vai ser, pelo poder de Cristo, ele vai ser ressuscitado dentre os mortos e ele vai ser unido novamente com a sua alma. Tá? Então, a razão pela qual, devido os nossos corpos eles serem unidos com Cristo, eles devem ser tratados com toda a reverência, inclusive durante o momento de velório e inclusive no sepultamento e inclusive depois do corpo da pessoa ser sepultada, ela precisa ser tratada com toda a reverência, justamente pelo fato desses corpos estarem unidos com Cristo. A quarta e última coisa que o nosso breve catecismo ele ensina a respeito do estado intermediário é a esperança de ressurreição. Sim, irmãos, o que ocorre é que o estado do crente depois da morte, ele é diferente, ele é melhor do que o experimentado nessa vida, mas ele ainda não chegou ao ápice, digamos assim, da sua redenção. Embora não seja tão diferente ou tão abençoado como será na glória final, mas ele aguarda a ressurreição. Somente depois de ressurreto, somente depois de receber essa bênção da ressurreição, então essa redenção ela será finalizada e culminada. Então, a esperança dessa retomada desse corpo revestido de incorruptibilidade, como diz o apóstolo Paulo, sem marcas de morte, do pecado, ele é uma esperança que o crente aguarda, mesmo durante esse período do seu estado intermediário. Isso está apoiado, por exemplo, aí em Romanos, no capítulo 8, versículo 11, que diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos,
vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém. Meus irmãos, então, quando um crente morre, eu gostaria de concluir minhas palavras. Quando um crente morre, haverá aqueles que sentirão a sua falta. E recentemente a gente tem chorado a partida de alguns irmãos queridos. E é difícil, muitas vezes, pensar como será a nossa vida e como será a nossa igreja sem aqueles crentes que se tornaram tão próximos a nós. E nesses momentos, é bom lembrar, gente, é bom que nós possamos lembrar dessa pergunta que o breve catecismo fez para nós. Essa pergunta 37, ela inicia dizendo assim: quais são os benefícios, não é? Então, isso é muito importante porque muitas vezes parece que o crente não reconhece que há benefícios a receber na hora da morte. No entanto, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que permanecer aqui. Portanto, cada um de nós deve ser capaz de dizer com firmeza e até desafiar a própria morte quando diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu galardão? Onde está o teu aguilhão? Que diante da morte, irmãos, as nossas últimas palavras sejam as mesmas do apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, quando ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém e amém. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir a Deus que aplique essa verdade em nossos corações. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essas verdades que foram aqui ensinadas a nós. Rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Deus, consolar os nossos corações com essa verdade. Tanto, ó Deus, quando nós vemos pessoas queridas, irmãos nossos falecendo, ou até mesmo nós, ó Deus, quando estivermos passando pelo vale da sombra da morte. Conforta-nos, ó Deus, saber que não iremos ter o nosso destino num túmulo gelado, frio e escuro, mas o nosso destino é a glória dos céus e reinar com Cristo para todo sempre. A ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe a cada um de vocês, que o Senhor Deus possa conceder a cada um dos irmãos a compreensão da sua palavra e a consolação devida com esses ensinamentos. Deus abençoe.